Pois é, já estamos aí, vamos entrar hoje na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, né? Segunda rodada, desculpa, se é assim mesmo que acontece, segunda rodada do Campeonato Brasileiro aí, e com jogos aí interessantes, como sempre, todo jogo do Campeonato Brasileiro é interessante, tanto faz na parte de cima da tabela como na parte de baixo. E falando na parte dos clubes cariocas, hoje teremos aí, acho que teremos 5 jogos hoje. Esses 5 jogos aí envolvem 2 clubes cariocas. O Botafogo pega o Sport, jogo de confronto direto. Sport e Botafogo estão mais ou menos próximos um do outro na tabela, próximos um do outro na pontuação, campanhas mais ou menos idênticas. O Sport já não ganha há faz tempo. O Botafogo também não consegue engrenar 2 vitórias, não consegue ganhar um jogo. A situação do Botafogo é complicada dos três cariocas aí, exceto o Flamengo, que está lá na parte de cima da tabela. Dos 3 que estão abaixo do Flamengo, o Botafogo, na minha opinião, é o que está em pior situação. Então o Botafogo pega o Sport hoje, né? E precisa fazer esse ponto. Precisa fazer 3 pontos nesse jogo. Porque o campeonato começou outro dia mesmo e todo mundo dizia: o campeonato está só começando, tem tempo a beça. A primeira parte do campeonato já foi. A Copa do Mundo já foi embora. Aqueles 7 jogos que seriam jogados depois da Copa do Mundo também já passaram. Já vamos para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O troço está correndo. E tem aquela média de pontos, 45, 46 pontos. Tem nego aí que não atingiu 20 pontos ainda. Por exemplo, no caso do Botafogo, deixa eu ver aqui, Botafogo. Botafogo está com 22 pontos, 12º colocado. Fluminense está em 9º colocado com 26 pontos. Quer dizer, para o Botafogo faltam 24 pontos. Para o Fluminense, mais ou menos os mesmos 24, vamos dizer assim, que é para sempre ter uma margem de sobra para não ficar no sufoco. Entendeu? Então, se você fizer as contas aí, 20 e poucos pontos são 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, são 9 vitórias. São 9 vitórias. Entendeu? 27 pontos são 9 vitórias, meu amigo. É fácil de conseguir 9 vitórias nesse campeonato? Não é. Então é desse jeito que o pessoal tem que pensar. Tem que pensar jogo a jogo. Não, cara, tem que entender o número de jogos que faltam para você fazer aquela margem que te livra do risco da queda. Não é o caso do Flamengo, mas é o caso do Fluminense e Botafogo. Precisa dar uma olhada nisso. O Vasco um pouquinho menos, mas também tem que olhar, né? Então, os 5 jogos de hoje, Santos e Bahia. Santos, situação complicada. Bahia vinha bem, mas agora também vai pegar uma sequência aí complicada. Mas é sempre complicado o Bahia dentro de casa, lá na Fonte Nova, vai jogar com o Santos na Vila Belmiro. Quer dizer, um jogo supostamente mais fácil para o Santos. Tem o Corinthians e Paraná. Isso aí, olhando assim no papel, é ponto certo, mas era ponto certo também para o São Paulo ganhar. E o São Paulo empatou com o Paraná. Entendeu? Era ponto certo quando o Fluminense pegou o Paraná. Perdeu. Entendeu? Então, o Campeonato Brasileiro não tem ponto certo. Tem que jogar. Jogo a jogo. Atlético Paranaense e Grêmio. Eu não sei se esse jogo do Grêmio contra o Atlético Paranaense, Grêmio e Atlético Paranaense, eu não sei. Na região sul do país está uma situação lá de temporal, de possibilidade de tornado, inclusive. E eu não sei se os jogos no sul vão ser realizados, por conta desta probabilidade aí. Vai ser preciso dar uma conferida, Mas, por exemplo, tem um jogo muito interessante, Internacional e Palmeiras, Um jogo interessante que, para ser jogado, tem que ser jogado em condições, para poder ser um jogo, para poder responder à expectativa desse jogo. Cruzeiro e Fluminense, jogo complicado. Acho que o Cruzeiro deve jogar com um time alternativo, porque tem jogo no meio da semana aí para Libertadores. O Fluminense tem que ir com tudo. E aproveitar enquanto o Pedro está aí, porque o Pedro tem sido observado, cobiçado, propostas já foram feitas. O mais recente agora foram representantes da Inter de Milão que vieram assistir o jogador jogar na quarta-feira.
Então o Fluminense está em situação financeira bastante complicada, né? Não sei até quando vai resistir manter o Pedro no seu elenco, né? Entre manter o Pedro no elenco e resolver os problemas financeiros, qual será a prioridade da direção do clube? Vai ter que ser visto isso aí. E o Botafogo, como eu já falei, contra o Sport. Amanhã, mais 5 jogos. São Paulo e Ceará, às 11 horas da manhã. América Mineiro e Flamengo. Esse jogo é um jogo interessante, né? Porque o América Mineiro, depois que o Adilson Batista chegou, melhorou muito. O América Mineiro, se eu não me engano, o América Mineiro já está na 10ª posição. E era um time que a gente olhava no primeiro turno e já dava como certa queda. Adilson Batista chegou lá e o América deu uma engrenada. Entendeu? Então o América e o Flamengo não vai ser jogo fácil pro Flamengo, não. Eu não sei se o Flamengo vai botar time alternativo também, time misto. Sei que o América vai com tudo pra cima. Vai forçar o jogo em cima do Flamengo, que fisicamente deve estar um pouco mais desgastado do que o América. Tecnicamente não há nem o que falar, né? Mas a questão física, embora muitos achem que atleta é de ferro, eles ganham muito bem, comem bem, tem bons médicos, bom tudo. Então eles têm que jogar mesmo, um jogo atrás do outro, que não sente falta não, que a gente jogava pelada direto até não sei que hora. Mas as pessoas não entendem o que é um profissional do futebol. Entendeu? A vida deles é complicada. É fácil pra gente que só assiste, né? Mas pra quem tá lá dentro do campo, jogando, viajando, é complicado, né? O Internacional Palmeiras, como já falei, e Vitória e Atlético Mineiro, e Vasco e Chapecoense. O Vasco da Gama também tem que fazer esse ponto desse jogo, tem que fazer os 3 pontos desse jogo. O problema do Vasco é que o Vasco ainda está preocupado em campo, carregando aquela obrigação de vencer, né? O Vasco fez 1 a 0 contra o Ceará no meio da semana, e a impressão que me deu era que a qualquer momento o Ceará ia empatar o jogo, como aconteceu. Parece que o Vasco, quando faz um gol, 1 a 0, ele tem medo dele mesmo. Parece que ele não acredita que está ganhando o jogo e começa a fazer um montão de atrapalhada. Foi contra o Ceará, e o Ceará empatou o jogo, poderia até ter ganho, porque o Ceará fez jogo igual contra o Vasco da Gama. Vasco, Ceará, o time do Vasco, o time do Ceará, o elenco, hoje em dia são parelhos. É claro, o nome Vasco da Gama é uma coisa, a camisa do Vasco da Gama é uma coisa. Só que hoje em dia, camisa e nome só não basta para ganhar jogo, não. Entendeu? Então hoje, Vasco e Ceará tem times parelhos. Vasco, grande. Ceará, grande lá no Ceará. Mas com times lá embaixo, né? A classificação do campeonato, os 5 primeiros colocados são São Paulo, Internacional, Flamengo, Grêmio e Palmeiras. São Paulo 42, Internacional 41, Flamengo 40, Grêmio 37, Palmeiras 36. Da 6ª à 10ª tem o Atlético Mineiro 34, tem o Cruzeiro com 27, Corinthians com 26, Fluminense com 26 e o América, acho que não me engano, com 24, 26 pontos também. 11ª a 15ª, Bahia com 22, Botafogo também com 22, Santos 21, Vasco 21, Chapecoense com 20. O primeiro fora da zona do rebaixamento é o Sport com 20 pontos. Os 4 na zona do rebaixamento: Vitória com 19, Atlético Paranaense com 18, Ceará com 17 e Paraná com 15. Essa briga na parte de baixo também está bastante interessante. Está um colado no outro aí. O Pedro é o artilheiro do campeonato, né? Como já falei, a Inter de Milão deve vir com força. Teve até um time do México também que fez proposta pelo Pedro, está interessado no Pedro. Mas o time do México é o patinho feio, não vai conseguir. O Pedro e seus empresários não vão querer que o jogador se transfira para o México, com todo respeito. A situação do Guerreiro também lá no Internacional. O Guerreiro foi punido, vai ter que cumprir a punição. E o Internacional, que já não tinha anunciado a estreia do jogador para o jogo de amanhã, vai ter que aguardar, porque o jogador vai ter que cumprir. Esse ano ele não joga mais. Não sei como é que é, se ainda pode reverter isso, ele pode jogar, mas a princípio a primeira informação que tem é que ele não pode jogar. Poderá jogar mais esse ano, só no ano que vem, né? Eu acho que o Flamengo se livrou desse problema. Não era a hora do Flamengo ter esse tipo de problema com o Guerreiro. O Flamengo já vai ter problema com o Guerreiro por conta de o Flamengo ajuizou, vai cobrar do Guerreiro na justiça, enfim. Isso é parte aí que não pode influenciar no time dentro do campo. Isso aí é problema de direção com o jogador com a direção do clube. Eu não sei quem está certo, quem está errado, mas eu acho que o Flamengo não estava errado não, né?
Flamengo suspendeu o contrato do jogador durante o período que ele estava punido. Realmente não houve assim muito empenho do Flamengo em ajudá-lo na hora que ele precisou. Saiu magoado por conta disso, né? Enfim, mas espero que o Guerreiro resolva a vida dele lá, juridicamente, e depois possa voltar a campo e jogar pelo Internacional, né? Então, rapaziada, é isso aí que tinha para falar, que tinha para dizer. Agora é aguardar a rodada aí começar, né? Já começa hoje. O Vasco continua com 2 jogos ainda de diferença com relação aos outros, né? Um jogo contra o Atlético Paranaense e outro jogo contra o Santos. Se eu não me engano, esse jogo contra o Atlético Paranaense e o jogo contra o Santos, se eu não me engano, o jogo contra o Atlético Paranaense, por exemplo, o jogo contra o Atlético Paranaense, a rodada 15, né, está marcado para o dia 29. Dia 29 agora o Vasco, o Atlético Paranaense pega o Vasco para já abater aquele jogo que está devendo. E também tem Ceará e Bahia também no dia 29, entendeu? Agora você veja só, a próxima rodada, sábado, dia 1º, Vitória e América Mineiro. Grêmio e Botafogo. Olha só que situação do Botafogo. O Botafogo joga hoje contra o Sport, jogo de confronto direto, e o próximo jogo do Botafogo é contra o Grêmio lá. Olha que situação. O Vasco, né, joga contra o Santos, né? Mas aí não é aquele jogo que está devendo, já é o jogo já do segundo turno, né? Jogo fácil pro Vasco? Não é não. O Corinthians pega o Atlético Mineiro. O Corinthians vai jogar 2 jogos, se não me engano vai jogar 5 jogos seguidos em casa, entre Libertadores e Campeonato Brasileiro. No domingo, dia 2, Flamengo e Ceará, né? Atlético Paranaense, Bahia, Sport, Paraná, São Paulo e Fluminense, lá, situação complicada. O torcedor rubro-negro vai torcer Fluminense desde criança. O Cruzeiro pega o Internacional, também jogo interessante para o Flamengo, desde que o Flamengo faça parte dele, que vai jogar em casa contra o Ceará, e Chapecoense e Palmeiras, né? Então, a rodada desse final de semana e a próxima rodada prometem, tá certo? Então, um grande abraço para todo mundo aí. Eu estou aqui sábado de serviço, né? Mas à noite estarei em casa, se Deus quiser. Todo mundo tem um final de semana de paz e bem, ok? Fiquem com Deus.